Muito boa noite nesta terça-feira, mais uma live e dessa vez vamos falar um pouco sobre como comprar um imóvel no Canadá. Vamos convidar aqui a nossa convidada para entrar, para a gente desenvolver esse bate-papo interessantíssimo. Jó, boa noite, seja bem-vinda, minha tia do Espírito Santo. Olha, foi rápido, hein? Tudo Muito bem? bem, muito boa noite, Ana. Tudo Tudo bem, ótimo. que bom. Boa noite. Vamos lá. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, você tá me ouvindo bem? Tá ótimo. Então tá sol no Canadá ainda aí. São 18 e... Não, Aqui são são 5 e 5h30. meia. Isso, Mas por isso vai que escurecer tem só sol. 9 horas. Muito bem. Gente, sejam bem-vindos. Deixa eu só dar um oi aqui pro pessoal. Primeiro, deixa eu tentar te achar aqui no computador. Peraí. Eu Tá vou bom, botar você aqui e lá. Peraí, beleza. peraí. Muito bem. Acabei de te achar aqui no computador. Então, gente, vamos lá. É um bate-papo assim descontraído, né? Só para colocar aqui como observação, a nossa convidada não é corretora de imóveis, tá? Quando eu convidei ela, foi mais com o intuito dela passar o conhecimento dela, e ela comprou imóvel há pouco tempo, então surgiu essa ideia de passar essa informação para a gente. Ô, Kiko, muito boa noite. Tudo bem, irmão? Então vamos lá, gente. A nossa convidada de hoje é uma arquiteta de interiores, é uma decoradora de interiores, é a CEO da Meia Design Studio, lá no Canadá. É uma empresa especializada em design de interiores, reforma e decoração residenciais. Então, seja Isso. bem-vinda, Ana. Obrigada, eu que Um prazer. agradeço pelo convite. Obrigado por ter aceitado o meu convite, tá? Já tem bastante tempo já que eu estou querendo à procura, né, de alguém que mora no Canadá e realmente você estava no meu Instagram e nunca te convidei, mas Legal. obrigado. Ô, Ana, fala pra gente, fala para os nossos seguidores de qual cidade você nasceu, por que você foi para o Canadá, qual foi a sua virada de chave para abrir essa empresa, estudar design. Fala um pouco da sua vida para a gente entender um pouco e depois a gente vai entrar no tema. Beleza. Palavra toda sua. Obrigada. Eu sou de Bom. Curitiba, no Paraná, e essa virada de chave de migrar, de se mudar, nunca aconteceu. Assim, veio de um amigo nosso que falou que era mais fácil migrar para o Canadá, e aí as coisas foram acontecendo. Eu era muito nova, eu tinha 22, 21 quando decidi mudar para cá. Enfim, tive muito apoio da minha família para fazer essa transição, né? Eu sou arquiteta no Brasil, então me formei em arquitetura e logo em seguida a gente fez o processo para se mudar para cá. E aí aqui eu entrei, fiz o curso de decoração de interiores para me aprimorar na parte de interiores e fui trabalhando em escritório de design e tudo mais. E aí no ano retrasado eu trabalhei num escritório que fazia prédios altos, né, com enfim, prédios. O meu inglês, às vezes, meu português começa a misturar aqui, falta as É palavras em importante, é português. importante. Mas eu comecei a trabalhar e eu via que era para os developers, né, para empresas, enfim, que para eles é muito sobre o dinheiro, sobre vender e fazer as unidades bem pequenas. E eu não me identificava com aquilo, sabe? Para mim, design é assim, ou para design para mim, o que eu quero trabalhar é com o dono da casa, com a pessoa que mora ali. Então eu senti essa necessidade de seguir o meu caminho mesmo e foi aí que tive essa virada de chave que você falou de abrir a minha empresa. Foi no ano passado. Inclusive amanhã eu Que faço um ano de bacana. empresa oficialmente. Amanhã. Sério, que bacana, cara, que bacana. Então, Obrigada. resumindo, quantos anos você está aí? Aqui faz 5 anos e meio que a gente chegou. Como é que foi sua adaptação? Ai, horrível. Sério, Foi muito frio onde péssimo. você está? Nossa, foi muito difícil. O primeiro ano, principalmente, assim. Primeira questão financeira, de estar na escola e estar trabalhando poucas horas, né? E a questão de você se manter mesmo. E depois o emocional, né? De sair do verão do Brasil. Ai, carnaval, verão, alegria para vir para cá e ficar no ponto de ônibus com menos 25 graus, esperando o ônibus chegar. Mas tudo passa, tudo aprendizado Eu também, sei, né? eu sei. É. Ô, Ana, me tira uma dúvida agora, assim, pessoal, tá? Os canadenses recepcionam os brasileiros bem?
Eles gostam do brasileiro? Olha, eu nunca tive nenhuma experiência ruim com Sério? canadenses. Pelo Boa. contrário, eu acho que eu tive as experiências ruins que eu tive foram com outros imigrantes. Não sei explicar por quê. Mas assim, Próprio brasileiro, inclusive, Ana? oi? Próprio brasileiro? Não. Com outra O próprio nacionalidade, né? brasileiro também, mas outras culturas, assim, o Canadá é um país bem diverso, né, multicultural, então tem Aham. pessoas do mundo inteiro. Eu sofri alguns preconceitos, assim, com pessoas da Inglaterra, enfim, da Europa em si, mas do canadense não. Inclusive, quando eu cheguei aqui, a primeira empresa que eu trabalhei foi de canadenses. Tá. E eu me inseri muito no mercado canadense, tanto que agora que eu tô começando a me inserir mais no mercado brasileiro, até por uma questão de comunidade, né? Acabei de comprar essa casa, igual você falou, aí eu entrei no grupo de WhatsApp, que aqui tem muito isso, WhatsApp da cidade Boa. tal. Acho que você trabalha com Orlando, Miami também deve ter isso, né? WhatsApp de Miami, de Demais, brasileiros demais, em demais. Miami. Então eu entrei para entrar nessa comunidade mesmo, mas os canadenses em si nunca tive nenhum problema. Pô, que bacana. E vamos falar gastronomia. O que você acha daí? Olha, o que eu Essas são perguntas adoro. pessoais, tá? São Não, coisas tá minhas. ótimo, vamos Aham. conversando. O que eu adoro daqui é que você consegue encontrar comidas do mundo inteiro. Assim, países, lugares que você nunca nem sabia que existiam. Um buraco do Cafundó de Judas, você acha comida típica daquele lugar, porque vai ter um restaurante de alguém que faz aquela comida. Então, isso é muito interessante, assim. Comida brasileira tem, nossa, tem uma padaria que faz comida brasileira muito bem. Essa padaria é muito boa, mas em restaurantes, no geral, não gostei muito. Não tem igual a comida no Brasil, não. Já para deixar claro. Muito bem. Vamos falar agora sobre transporte público. Como é que funciona aí? Funciona bem? Ferroliftins. Ah, Olá, Ana. Seja eles são bem-vindo. brasileiros também. Eles fazem marcenaria aqui em Toronto. Bacana, Muito vou seguir bons, por eles. Vou sinal. seguir Pode eles. seguir, aham, são maravilhosos. Beleza. Vamos É, falar então sobre transporte público. Fala pra gente aí como é que funciona. olha, funciona, mas é muito extensa a cidade, né? Tô falando agora de Toronto, que é onde eu estou. Não sei dos outros Tá. lugares, né? Tô falando aqui de Toronto, da região de Toronto. Quando eu morava na cidade de Toronto, funcionava bem, mas a cidade é extensa. É diferente de São Paulo, que é tudo grande, mas São Paulo é mais vertical. Curitiba também é mais vertical, tem muito prédio, né? Toronto eu sinto que é mais extensa assim a cidade. Então tudo demora. O transporte público aqui é uma coisa que eu tinha achado interessante também, que assim, informação inútil, mas no Brasil geralmente o ônibus leva do ponto A até o ponto B, né? E ele faz a rota dele ali. É. Aqui não, aqui o ônibus anda ou leste-oeste ou norte-sul. Então, se você está indo para um ponto aqui embaixo e você está aqui, você tem que pegar um ônibus para ir para a esquerda e depois outro para descer. Isso foi uma coisa que eu notei muito diferente. Segurança, Caramba. né? Você pode Eu ia sentar mexendo te no perguntar, vamos celular. passar um geralzão. Eu nunca, A segurança, como é que é aí? nossa, eu nunca vou esquecer o dia que eu entrei no metrô e tinha um cara com um MacBook assim mexendo. Eu falei, meu Deus do céu, guarda isso, moço. A minha cabeça falava, guarda isso, o que você tá fazendo com esse computador no colo? Mas é seguro, sabe? Então Pô, isso legal, legal. foi muito legal. Ana, a Ana é super competente, ótimos projetos. Obrigada, Aí, tá com Paulo. moral, hein, Ana? Tá com moral, hein? Obrigada. Eu conheci a Dinamarca, eu tive lá 2 vezes. E eu não conheço Uhum. Canadá. Eu imagino que Canadá lembra um pouco a Dinamarca, tá? A educação, a limpeza, a segurança, o transporte público. Então me faz lembrar bastante quando eu tive lá em Copenhague, no Canadá. Como Eu acho faz que eles estão lembrar? próximos no ranking de qualidade de vida, né? Então, É, possivelmente vai uhum, lembrar sim. Eu acho que lá o estilo de vida é um pouco diferente. Eles são menos trabalho, trabalho, trabalho. Aqui a gente já é, tem um pouco da isso América mesmo, do é isso Norte, a mesmo. América do Norte, não, né? Dos Estados Unidos, ali aquele Ah, é. mindset de trabalho mesmo. E o pessoal trabalha 10, 12 horas por dia, acha que tá ok. Eu Muito acho que bem. não. Então, nós falamos sobre gastronomia, transporte, segurança, falamos como estar bem de vida, né? O que está faltando mais? Eu acho que só, né? Ah, não, vamos falar de educação, que é o último ponto. O que você acha da educação aí? Então, eu não tenho filhos, né? Então, assim, Ah, questão de é, escola, high school, etc., eu não tenho uma opinião formada sobre, porque eu não então vivenciei. tá. Mas eu Canadá, fiz o college, né? Eu fiz a escola aqui e foi muito bom, assim, tudo bem moderno, qualidade top, né? Mas era pago, muito bom. então sobre a escola eu não sei opinar.
Essa é Não, a muito bem. Vivian, minha cliente. Um beijo, Vivian. É, Canadá, vida que Ela mora em segue. Essa é a grande Halifax também, Nova Scotia. bacana, bacana, vou seguir ela. Então, gente, vamos lá para o bate-papo. O bate-papo hoje é interessantíssimo. Vamos falar um pouco sobre como é o sistema de compra de imóveis no Canadá. É assim, quem nunca assistiu a minha live, eu sempre gosto de fazer um textozinho, só para a gente entrar no tema, senão vai ficar muito na cara, assim. Então vamos lá, Sim. gente. Comprar um imóvel no Canadá é mais fácil do que se imagina. O processo é diferente do brasileiro, o tema é pouco abordado nas lives, por isso costuma ser um item de planejamento bem longo, que não é falado. Visto que os imigrantes costumam levar um certo tempo para estabelecer em terras canadenses. Porém, nós dois resolvemos abordar esse tema para esclarecer algumas questões e também se tratar de assunto tão importante na compra da sua sonhada casa própria. Então, hoje vamos falar sobre como é o sistema de compra de imóveis no Canadá. Ana, fala para a gente aí como começou o processo. Vamos assim, número um, número dois. Como que você achou um corretor? Foi indicação? Foi um amigo? Você foi até na imobiliária? Como é que funcionou o primeiro processo para você achar uma casa do seu gosto? Legal. Olha, aqui falando um pouco da diferença já disso, no Brasil eu sinto que tem muito a imobiliária, né? A empresa. Aqui o corretor é muito a cara da pessoa. E Ah, eu encontrei a corretora específica que eu trabalhei, foi uma amiga minha que encontrou no Facebook, porque ela estava pedindo ajuda para encontrar um aluguel, e aí essa pessoa foi super prestativa com ela e também foi super prestativa comigo. Ela não é brasileira, ela é canadense. Mas ela foi muito querida, ajudou todo o processo, de pesquisa, de tudo. E foi assim que eu encontrei. Acabou sendo indicação, mas foi uma indicação que veio do que Instagram, né, bacana, da rede social. cara. Que bacana. Então, vamos lá para a próxima. O processo, quando você encontrou ela, qual foi o processo? Qual foi a documentação que ela te pediu, já que você é brasileira? Me conta um pouco sobre isso. O início do processo. Então, a gente já estava aqui há 4 anos, quando a gente. Na verdade, 3 anos e pouco foi quando a gente começou a pensar em comprar um imóvel, né? E aí a gente Ah, tem a residência permanente, que seria o equivalente ao Green Card dos Estados Unidos. tá. Então, eu confesso para você que eu não sei se isso é um requerimento. Eu acredito que não, porque eu tenho algumas clientes que são imigrantes, não têm esse cartão e já têm uma casa. É, Aí tem todos aqueles documentos que tem que apresentar para provar a renda, né? Eu não sei no Brasil se é o corretor que faz isso ou não, mas aqui a gente tem o que a gente chama de mortgage broker, que é a pessoa que faz o financiamento. Então ela vai arrumar alguma empresa, vai procurar lá Aqui as tem, aqui melhores tem, aqui opções, tem. tem também, né? Tem. Então, aí essa pessoa pediu pra gente, extrato de banco. Na época eu trabalhava ainda período integral para um escritório justamente para eu ter aquele paycheck para apresentar, né? Porque é muito importante. Se eu Boa. tivesse aberto a minha empresa antes, a gente não teria conseguido comprar a casa. Hum, Então, inclusive eu me demiti no dia seguinte que eu catei a chave. Eu peguei a chave na quinta-feira, na sexta-feira eu falei tchau. Foi exatamente isso. E foi bem isso. E aí, então, claro, ela me ajudou ali com o processo de pesquisa da casa, fazendo as comparações, né, na vizinhança. Uma coisa que foi muito importante, que eu senti assim, que foi quando eu realmente tive o clique de a clareza, sabe, da onde eu quero, o que eu quero, foi a lista, né, do que eu preciso ter e o que eu gostaria. E boa, aí, com essa lista, eu consegui visualizar uma casa na minha cabeça, né? Com as boa, coisas que bacana. eu gostaria, com as coisas que a gente precisava, inclusive, porque numa das documentações é essa questão do quanto você tem de renda e quanto você precisa pagar no aluguel. E isso é muito importante, né? Porque é isso que faz a conta. Não é só o quanto você tem para dar na hora de dinheiro. Eu poderia ter 200 mil ali para dar ao vivo, mas e depois, no mês a mês, eu vou conseguir manter? E aí? Né? E aí? É Então, verdade, é verdade. e- Deixa eu só te cortar aqui. Existe algum plano para brasileiro, algum plano de financiamento? Por exemplo, hoje eu ofereci uma casa para uma advogada aí de Curitiba. E ela me perguntou como é que é a forma de pagamento, parará, parará. E ela não tem visto, não tem nada. Mas estou falando de Portugal, tá? Desculpa, não sim. falei o país, Portugal. É. Aí eu falei assim, doutora, paga 70% e o restante a gente conversa com o banco. Não sei se aí no
Canadá funciona isso. Funciona, a gente financiou, né? Porque Funciona. primeiro que aqui os imóveis Sério. são caríssimos, então tem que financiar, não tem como, pelo Ana, menos para mim. me chamou a atenção. Hoje para fazer a pauta, eu tive que entrar em alguns sites, Uhum. pesquisar. É verdade que em 2002 existia uma lei que proibiu o brasileiro comprar imóveis? É verdade Ai, eu isso? não sei te dizer. Em Eu 2002 eu achei tinha tipo 6 estranho. anos, não sei É, dizer. eu achei estranho. Mas Aí eu li, né? Aí não tava assim, sei. devido à demanda, quantidade de imigrantes, aí o governo canadense aumentou a taxa de... Não, aumentou a taxa, desculpa, não. Existe uma lei que estrangeiro não pode adquirir imóveis aí no Canadá. Falei, gente, isso não tem lógica, não Eu tem acho cabimento. que o que aconteceu, eu não tenho certeza, Aham, tá? Não sou expert nesse assunto, mas eu sei que, como tem muitas pessoas, por exemplo, morando em outros países que compram vários imóveis aqui para ter como renda, né, para deixar alugando, isso infla muito o mercado, né? Então boa. acaba que é o que aconteceu em Vancouver com o pessoal da Ásia. Então, muitas pessoas da Ásia Isso. comprando apartamentos, botando para alugar, eleva o preço do aluguel lá em cima. Por exemplo, agora, eu acho que até aqui no Canadá eu brinco que você não tem opção a não ser comprar uma casa, sabe? Claro, você está numa posição que nem a minha, que você tem condições, enfim, sou privilegiada, tudo aquilo. Entendi. Mas o que eu tô falando é, entre pagar um aluguel de $3.200 para um apartamento de 3 quartos e comprar uma casa de 5 quartos, com terreno, com espaço, com garagem, o que que pesa na balança? É você comprar uma casa, né? Você se sente É, meio que obrigado, porque o aluguel é o dinheiro que tá indo pro lixo. E a casa você bota um pouco a mais ali, mas pelo menos vai ter, né? A equity, né? O valor que você pega de volta, a valorização do imóvel em si. ó, nos 3 sites que eu pesquisei para a pauta hoje, estava falando sobre isso. É mais vantajoso você se enforcar um pouco que comprar uma casa e ficar alugando, pagando prestação. Com certeza. Nos 3 sites que eu pesquisei. Porque, Muito bacana. assim, o nosso foi Hum, financiamento, né? Você perguntou do financiamento e tal, se tem opção para brasileiro. O que eles fazem aqui, que é um incentivo que a gente conseguiu usar também, é o down payment de 5%. Então, nos primeiros 500 mil, você consegue pagar só 5% de down payment. Então, por exemplo, se você está comprando uma... Down payment é a entrada, né? Se você está comprando uma casa, um apartamento de até 500 mil, você consegue pagar só 5%, sendo a sua primeira compra. Não necessariamente imigrante, hum, isso é para primeiros compradores, né? A gente usou isso. A nossa casa foi acima desse valor, então, por exemplo, foi 500 mil, foi nos 5%, e os outros 200 do valor total da casa a gente pagou 10. E aí, enfim, é uma conta meio complicada, Vamos, mas uma outra coisa vamos falar também. do banco. Vamos falar do Isso. banco. Falamos sobre o processo da corretora e não ficou bem claro aí, ficou confuso para mim entender. A Uhum. corretora, pronto, te pegou e te deu algumas opções, Luana. Fala, olha, Luana, aqui tem apartamento, aqui tem casa de 2 quartos, 3 quartos. Como é que foi aí? Ela Tenta. deu opções. Fala Ela deu aí. opções. Ela passava uma lista para mim num site dela mesmo com várias opções, né, tanto de casas comparáveis e dentro daquela lista que ela me passou. Aí eu, numa pesquisa sozinha, porque eu gosto de pesquisar, tem gente que não gosta, mas eu adoro, porque daí eu fico julgando, né, os interiores da casa, enfim, eu gosto. E numa dessas minhas procuras eu achei a minha casa, eu encontrei. Mas ela me ajudou a Ai, ver, que né, as legal. coisas e tudo mais, foi muito bom. E assim, sobre o ponto de vista do banco que você falou, outra coisa que eu ia comentar é aquilo do pagamento mês a mês, né? Você vai conseguir manter ou não vai? Né? E aí, uma das cláusulas, inclusive, necessárias para a gente conseguir manter a nossa propriedade era ter um aluguel, né? Então, a gente tem o porão da nossa casa que a gente aluga para um casal. E era uma das Legal. cláusulas do nosso contrato. Era uma das cláusulas do nosso contrato, porque a casa em si, o valor da casa estava acima do que a gente conseguiria manter mensalmente, né? De acordo com aquele cálculo que o banco fez lá um ano atrás. Então, a gente seria meio que obrigado a ter um inquilino. E a gente conseguiu o inquilino, inclusive, eu nem vejo o porão como parte da minha casa, parece que é um outro Que apartamento bacana, mesmo. cara, E não é muito bom ter sabia. essa renda extra, né? Ajuda muito. Acho que Uhum. via muito isso em filmes. Eu vejo muitos brasileiros fazendo isso também, nos Estados Unidos, né? O pessoal alugando o porão. É muito bom. Então, beleza. Essa parte de corretor aí, eu entendi. Vamos agora lá para a parte não, do banco. Quais são os documentos que eles solicitaram? Além lá vamos lá, do contra-cheque. Imposto de renda vocês não têm aí, não, tem, ô, Ana? Tem, mas é diferente.
É Bem diferente. diferente do imposto de renda do Brasil, mas É. eles pediram também isso, que é mais ou Uhum. menos o quanto você Aí fez no ano, você. né? Como eu e meu marido, a gente não tem empresa, né? Não tinha empresa na época, era É, só lá o formulário, boa. mas Aí, beleza. Aí o banco analisou, você pagou aquela porcentagem do banco, aí o banco fez o depósito para você, né? Creio eu, para você pagar. Não, desculpa, é o contrário, né? eu fiz o depósito. Você que fez o depósito para ele, para o banco liberar a casa para você fazer. Esse Isso. processo aí são quantos dias, Ana? Ah, é rápido. É, É assim, rápido? eles Uma semana pediram. para ir? Uma semana. Eles pediram é, se- 90 dias entre o dia da Hum, nossa oferta até o dia da compra em si. Eles pediram, os antigos moradores pediram 90 dias para eles se mudarem. O aham. geral é 60, né? O normal. Mas o processo da compra mesmo é muito rápido. Tanto que a gente veio visitar no domingo. No domingo mesmo a gente botou oferta. Acho que na segunda-feira a gente negociou. Aí ficou uma semana para eles dão 5 dias para fazer inspeção na casa, então a gente pode vir na casa, trazer alguém, fazer inspeção, ver como é que tá, se tá tudo certo. E aí, com a inspeção sendo ok, a gente confirma a nossa oferta. Opa, Boa. a gente confirma, a gente confirma a oferta. E aí os donos, né, os antigos donos da casa confirmam também e aí fecha o negócio. Mas aqui tem uma coisa que até legal que você falou isso, eu quero comentar que eu não sei como é que é no Brasil, mas a gente colocou um apartamento à venda lá no Brasil agora e não tem muita oferta, assim. Acho que não sei se o mercado tá mais fraco ou se é onde tá o nosso apartamento, enfim, não sei. Mas aqui teve uma época, agora tá melhor, mas teve uma época que tinha uma coisa que a gente chama de bidding wars, que é como se fosse guerra de lance. Então, por exemplo, é, você listou uma casa no mercado hoje mesmo você já tem 30 ofertas, tudo Caramba. dando lances no escuro, ninguém sabe o lance de ninguém. Os corretores, eu não sei se eles sabem o lance de todo mundo, não, mas eles falam pra gente que não Não. sabem os outros lances. E aí você fica naquela sem saber o que fazer. E assim, em questão de 24 horas, você tem que dar sua oferta, você tem que aceitar, você tem que seguir, sabe? Então, é uma coisa de uma pressão mesmo. Você não tem aquilo, eu tenho 30 dias para decidir, ou eu vi essa casa no mercado, vou pensar um pouquinho. Quando o mercado tá muito aquecido, que nem estava aqui no Canadá nos últimos anos, você não tem esse tempo. Você tem que agir, você tem que fazer ali na hora. A gente ainda conseguiu ter esse tempo, porque o mercado estava um pouco mais Boa. no. A Márcia Matos acabou de escrever assim, propostas múltiplas. A Márcia Matos é uma grande amiga minha, ela está em Portugal, ela é, hoje posso falar, né? Ela é diretora da SXP Portugal. Então, é uma grande amiga minha, já fizemos live juntos. E vamos marcar mais uma live, falar sobre aquele assunto do início da live, que brasileiro pode comprar sim imóveis em Portugal, em Portugal. Então, Márcia, aqui não tem, cara. Aqui não tem. Aqui na minha região não tem. E referente ao mercado, se está aquecido ou não, ô Ana, aqui no estado de Goiás, vou te falar, também parado, tá? Não vou mentir para você, não. Tá? A pessoa que está falando que está vendendo todos os meses, tira. Uhum. Tem mais é troca. Né? Ah, eu tenho 3 gados, compro um apartamento seu. Eu tenho 5 carros e troco de uma fazenda. É assim que tem. Agora, dinheiro, financiamento bancário, vai no banco, Caixa Econômica, Bradesco, não tem. Tem mais é isso. Olha, eu Uhum. estou com imóveis parados aqui, imóveis bons, tá? Bons, desde fevereiro. E aquilo É. que você falou, nenhuma proposta. E quando tem proposta, é cabulosa. Ah, eu Uhum. tenho 4 bezerros, troca da sua casa e o restante eu te pago. Ai, eu Não não vai, aguento entendeu? isso, trocar bezerro pela casa. Desculpa, é que pra mim isso é tipo uma coisa de outro mundo, Mas trocar aqui tem, bezerro por é, casa. cara. Eu estou localizado no Engraçado. sudoeste goiano. Eu estou próximo aqui, no triângulo aqui, fronteira com Mato Grosso, né? Fronteira com Mato Grosso do Sul, está aqui no lado, e aqui no lado está São Paulo. Então, assim, eu estou no meio, Bem no e se eu for miolo. mais um pouco para frente, é Belo Horizonte, Minas Uhum. Gerais. Então, assim, eu Uhum. estou no meio aqui do triângulo. Mas o mercado aqui está bem parado. Não vou mentir para você, não. Tá? Eu fico muito chateado quando eu entro no Instagram, aqueles cursinhos de meia tigela. Não, eu vou te ensinar todo mês, cara. É assim, no meu ponto de vista, tá, Ana? Se calhar resolve na sua cidade, na cidade do cara do curso aí. Agora, da minha região, é bem específico.
É difícil demais. Por favor, Imagino. deixa a live gravada. Sim, sim, sim. Vai ficar gravado assim no meu YouTube. Aproveita, vai lá no Bate-Papo com a Varenga, tá bom? Então, Story. Seja bem-vindo aí, Story. Então, a gente estava falando sobre o mercado, se está aquecido ou não, está meio parado. Por quê? Do meu ponto de vista, tá? Com a troca de governo, do Bolsonaro para o PT, principalmente da minha região, que é do agro, deu uma parada. Uhum. Na época do Bolsonaro, cara, era direto. Né? Casa, apartamento, parará, loteamento, condomínio, aquela coisa louca. Quem Sim. ganhou dinheiro naquela época ganhou bastante dinheiro. Aí Uhum. entrou o novo governo, vou falar um nome de novo, e as pessoas estão com medo do que vai acontecer no futuro. É. Né? Então, imagina você investir em uma casa de 7 milhões de reais e, de repente, muda uma lei e o cara toma sua casa. Então, é difícil, cara, é difícil. Eu Vamos voltar imagino. para o tema. A próxima pergunta, Ana, quais são os custos que você teve nesse processo de compra do imóvel, em cartório e por aí vai? Legal. Fala para mim quanto você gastou, mais ou menos. Então, foi tudo aqui, não teve cartório, a gente assinou tudo online É com mesmo? o documento lá dela, mas Aham, teve o advogado, né, que a gente teve que pagar. Em torno além da entrada, foi mais uns 10, 12 mil dólares. tá, Entre advogado, o que eles chamam de custos de fechamento, né? Advogado, o título, né, de pesquisa que tem que fazer da casa, do terreno, entre outros custos, assim, de documentação mesmo, que eles acabam cobrando. Mas eles sempre falam para você deixar separado, além desse custo da entrada, né, uns 10, 12 mil. Que foi o que a gente tá. separou, já sabendo que teriam esses custos extras, E né? não tem nada a ver com aquele dinheiro que o banco disponibiliza para você, né? Não tem nada a ver com isso. Você tem que ter os 12 mil. Não, o É dinheiro isso? que E o banco disponibiliza, ele nem chega até mim, né? Ele você nem vai direto pro vai dono direto para o dono da casa. do dono da Para a casa. construtora, né? É, exato. Ana, vamos para o próximo passo. Deixa eu ver a hora para não te atrasar tanto. São 18h57. Ah, eu tô tranquila Deixa aqui. um recado para os brasileiros que têm intenção de comprar casa. O que você achou de dificuldade, de obstáculo na hora da compra? Ou você não teve isso? Não teve alguma objeção? Você não achou difícil? Dá um É, passo a passo aí para o brasileiro adquirir o seu imóvel no Canadá. Dá uma dica aí, boa. bom, a primeira coisa é guardar dinheiro, Primeiro né? passo. Para de Não pedir tem Uber jeito. Eats, guarda o dinheiro, porque não é barato. Mas a segunda coisa seria ter clareza, sabe? Clareza do que você quer. Outra coisa que eu pensei muito também antes da gente comprar, eu teve uma época que eu tava assim querendo comprar a qualquer custo, qualquer lugar, e aí eu ia olhar apartamento e olhar, eu tava muito perdida. Ah, E uma coisa que a gente conversou entre eu e meu marido foi, tá, mas e se a gente compra uma coisa que depois a gente acaba ficando preso por alguma situação, por anos naquele lugar, né? E um apartamento pequeno em Toronto não era o que a gente queria pra gente num longo período, né? Num longo prazo. Então é pensar o que você quer pra você no longo prazo. Comprar uma casa no subúrbio faz sentido? Se você tiver que ficar preso lá por 10 anos, daqui 10 anos vai estar fazendo sentido morar num lugar assim? Ou não? Porque pode acontecer, né? pode, De você ficar ali, sei lá, a gente não sabe o futuro. Então eu pensei muito pode. nisso. Ter clareza também das regiões. Eu acho que eu e meu marido, a gente não teve tanto esse problema de região, de escola, porque aqui a escola é pública, então é dependendo do seu CEP, né? Dependendo do seu CEP é para onde o seu filho vai estudar. Então a gente não teve isso de procurar a vizinhança baseado na escola. A gente sabe que tem duas escolas boas aqui em volta, mas não foi uma preocupação nossa, assim, grande. Mas muita gente que migra aqui já tem filhos. Então, pensar nessa questão da escola, localização. É isso, o país está crescendo muito, está desenvolvendo. Então, eu não me preocuparia, tipo, de comprar um lugar mais suburbano. Daqui 5 anos já vai estar cheio de prédio em É volta, verdade. shopping. É verdade. Então, é isso. Você mora próximo de supermercado, de hospital, Ana? Então, aqui, moro próximo, respondendo sua Mora, né? pergunta, mas aqui eu moro no subúrbio de uma cidade que já não é uma cidade muito grande, tem 500 mil habitantes, então aí tamanho de Ixi, Londrina, né, grande, médio. Fica mais ou grande. menos 1 hora de Toronto, então
essa cidade e vai em volta do lago. Então, Toronto tá aqui, aí o lago tá aqui, né? Toronto tá aqui, tem a cidade que é onde meu bairro pertence, aí tem meu bairro aqui mais em volta do lago. E esses bairros mais suburbanos, eles geralmente têm uns plazas. Você deve ter visto isso nos Estados Unidos, aqueles plazas que são tipo um shopping a céu aberto, com estacionamento no meio e várias lojas. Então aqui Entendi, tem um plaza, entendi, tipo, entendi. 3 quadras da minha casa, com tudo, mercado, farmácia, academia, pet shop, tudo. Tudo que você Que precisa para bacana. sobreviver tem nesse plaza. E aí eu tô a 10 minutos de downtown, do centro. Ai, Então, não, você tá dentro de casa. tô. Ana, eu acabei de entrar aqui, só para matar minha curiosidade. É assim, gente, eu não estou falando mal da pessoa que está fazendo o vídeo, tá? Eu Uhum. acompanho os irmãos Précia. Eu tenho bastante tempo, já tem algum tempo também que eu não assisto. E eu vejo quando ele posta algo sobre trabalho, vem morar para Portugal, a chamada dele é sempre para brasileiros irem para lá. É verdade mesmo que Canadá precisa de imigrantes Precisa, porque o país está crescendo. qualificados. Qualificados, mas também os não E, qualificados, porque senão quem é que vai fazer o serviço de limpeza das cafeterias? Então, assim, precisa no uhum, geral, só que também o governo precisa achar um equilíbrio entre o número de imigrantes que ele está trazendo e a estrutura para suportar. Porque, por exemplo, o que a gente está sentindo agora é a questão dos médicos, né? Médicos. Não tem. Eu fui no hospital esses dias para fazer só tomar um negócio lá e esperei 3 horas. Então, caramba, assim, e aqui só tem serviço público. Não tem, por exemplo, uma Unimed que eu possa pagar e ir num hospital particular, num médico perguntar. particular. Todo mundo vai no mesmo hospital, todo mundo espera na mesma fila, o que é muito bom. Eu adoro esse conceito, mas quanto mais. Tem que ter um equilíbrio, sabe? Entre o Aí não número. tem médico de família, não, tem? Você Tem sabe médico de que família. Tem tem, médico de tem. Ah, tá. Em família. Portugal Eu tem, tenho por ele no isso. WhatsApp. É bem. Assim, é muito eficiente. O meu marido fez uma cirurgia 2, 3 anos atrás. Eles Tá? me mandavam atualização por WhatsApp. Ah, seu marido entrou Caramba. na sala de cirurgia. Os hospitais são tecnológicos, limpos. Boa, Eu acho boa, que o boa. problema é a falta de médico mesmo. Tem pessoas na fila de espera para um médico de família há mais de 3 meses, 4 meses para conseguir Caramba. um médico de família. E a mesma coisa acontece para creche, né? Que é o daycare que eles chamam aqui, que a escola só começa nos 4 anos. Então, e a escola é gratuita, pública. Mas até os 4 anos, o que a mãe faz com uma criança por 4 anos, sendo que a licença maternidade é só um ano? Entendeu? É, Então, tem precisa esses mesmo, é outros verdade. 3 anos que tem esse gap. E aí você é obrigado a pagar o daycare, que eles falam, que é uma creche, mas não tem creche mais barata do que 1.800, 2.000 por mês. Caramba. Então, aí muitas mulheres, né, claro, abandonam suas carreiras, porque se elas ganham um pouco mais do que aquilo, só não faz sentido abandonar, deixar o filho numa escola para ir trabalhar para ganhar quase a mesma coisa do que, entendeu? Vai estar pagando a Tem escola hora. sem poder aproveitar a criança, né? Mas tem um programa agora, se não me engano, que não sei se aplica a todo mundo, deve ter uma renda e tal, de incentivo, subsídio do governo para pagar essa creche. Mas eu, como eu não tô, né? Não Boa. tenho filhos, eu não sei Não tem explicar filho, direitinho, não vai mas saber. é. Por que eu toquei nesse assunto dos irmãos Presser? São dois irmãos que já moram aí há bastante tempo e às vezes, quando eu assistia, eu via que muito fantasiado, muito glamour, muito assim, chapeuzinho vermelho, entendendo? Falei, cara, mas será que é verdade isso mesmo? Por isso que eu te perguntei se realmente existe essa demanda de trabalho. Ô, Ana, então são 19h04. Vamos falar um pouco sobre a sua empresa. É, aonde está localizado? O que que você faz? Quais são os seus serviços? Se você vai na casa da pessoa, o atendimento é online. Como é que isso funciona aí? Fala um pouco da sua empresa aí, por favor. Falo sim, obrigada por dar esse espaço aí para mim. Claro, É, todo seu. eu trabalho com, você já falou no início, né, decoração de interiores e design de interiores. Então, não, eu tenho um escritório que é a minha casa, eu trabalho de casa, então eu É, atendo Canadá inteiro, até a minha cliente que estava aqui, ela é do outro lado do Canadá. Eu fiz alguns projetos na Flórida também, pequenos, de escritório, uma reforma pequena. Então, não tem fronteira geográfica. Mas é não claro que tem. para não tem, mas para projetos maiores e eu prefiro, né, que seja aqui na minha região, porque fica mais fácil.
Mas a gente sempre dá um jeito e tem estrutura para isso, processo para fazer. É só um processo diferente quando é à distância, né? E quanto aos tipos de serviço, vai desde decoração, então, sei lá, você quer mudar aí o background da sua live, quer trocar esses quadros, eu te ajudo a procurar os quadros, a gente faz uma consultoria, um programa, um serviço um pouco mais simplificado. Ou então você quer reformar o seu porão, só pintar as paredes, colocar uns móveis, aí também dá para fazer o projeto simplificado, que não envolve tanta reforma pesada, mas você já tem o suporte ali. Ou então se você comprou uma casa e quer reformar a casa inteira do início ao fim, eu também tenho esse serviço de full service, né, que eu falo, que é do início ao fim uma reforma ali junto com o cliente, desde a parte de seleção, de planta, de tudo, do projeto inteiro Essa até o final da parte obra. elétrica, parte hidráulica, assim, você não trabalha não, né? Então, eu boto, né, os pontos e tudo mais, mas o que acontece aqui, a gente tem o contractor, né, que seria o empreiteiro, Tá. e com o residencial, quando eu faço a planta e tudo mais, eu especifico onde é que estão os pontos de elétrica, de hidráulica, tudo isso é especificado. Eu faço planta elétrica, planta de iluminação, planta de switches, então mostrando onde é que essa luz vai ligar no interruptor tal. Tudo isso a gente faz bem especificadinho Nossa, para bacana. o empreiteiro poder chegar na obra e executar de forma, né? Ah, espetacular, Ana. Eu queria ficar com você aqui mais uma hora. Você tem Muito uma hora boa. muito boa. Deixa eu só ver os comentários aqui, os comentários que é o mais bacana. Vamos lá. Beleza. Ah, Neuza, boa noite. Érico, boa noite, querido. Pero, olá, Ana. Já falamos. Ótimos projeto. A Fero, o que é o nome dela mesmo? É Fero. Feroli, é o Paulo. Peroli. Então é o Paulo, é melhor. Canadá, vida que segue, essa é uma grande profissional. Canadá, vida que segue, verdade. Bem menos burocrático. Realizei esse sonho ainda como residente temporária. É, Não e sabia essa que foi a minha poderia comprar cliente com que residência comprou. temporária. Boa. É, Canadá, vida que segue. Não, eu era residente temporário. Não, eu era residente temporário. Aí bateu palma, tal, tal, tal. Canadá, pelo menos aqui no S é NS. NS o que é? Ai, peraí. NS é Nova Scotia. É um Ah, das províncias aqui. Ai, que eu não tô acompanhando onde você tá tá lendo, bom, tá bom. mas. Aí a Márcia entrou, a Márcia lá de Portugal, ela está em Lisboa. Propostas múltiplas, em Portugal também é assim, bateu palminha, Márcia. O Brasil é mais lento e o mercado, é verdade, é verdade. Eu vou lá sim, obrigado, tal, 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 tal. O Paulo, os projetos dela são excelentes. O doutor Rafael Medeiros também entrou. Gente, então eu vou dar como encerrado o nosso bate-papo. Ô, Ana, você tem algo a acrescentar que você não falou na nossa live? A gente pode ficar aqui mais 20 minutos, meia hora, tá? Aqui o canal aqui é seu. Tá bom? Não, tá tranquilo. Que recado que você pode deixar para gente além daquele que você já deixou, para que o imigrante possa apostar no Canadá. Por quê? Eu tive em Portugal há 3 anos atrás. E, Ana, a quantidade de brasileiro que está lá, cara, você não sonha. Uhum. E outra coisa, de lá para cá, as pessoas tem tanto brasileiro e os aluguéis estão tão caros, os imóveis estão tão fora da realidade, que eles não estão querendo voltar para o Brasil e sim morar em pracinha. Cara, aquilo cortou meu coração. Um brasileiro, sangue meu, morar em barraca, numa pracinha. Você poderia. Nossa, não. Aí quando você falou É, Pracinha, eu achava que era uma é, cidade, uma cidade chamada Pracinha. Eu fiquei, nossa, eu não conheço essa cidade. não, é uma É, pracinha mesmo, praça, no jardim, eles moram assim, cara. Eu fiquei assustado. nossa, Fiquei isso é assustado. bem. Então, assim, o que você poderia de dar uma dica para brasileiro? Deixar de pensar de ir para Portugal, para Espanha, para Bélgica, Amsterdã e apostar é, no Canadá. Porque aqui é moda. Ah, eu vou para Portugal, vou para Portugal, vou para Eu Portugal. acho Mas que é a barreira da língua também, né? O pessoal tem muito medo de falar também uma nova facilita. língua. Eu percebo isso, assim, das pessoas que eu conheço que foram Mas para Portugal. Era mais a barreira da língua. Olha, eu acho que é muito a ver com o estudo de... Estudo não, estilo de vida, né? Cada um sabe onde calo aperta é também. Eu acho que aqui no verdade, verdade. Canadá... Aqui no Canadá é muito bom.
é um país que você aprende a se apaixonar, sabe? O primeiro ano foi muito difícil por questões financeiras, pela adaptação com o clima. Eu acho que nenhuma decisão que a gente toma na vida é fácil, principalmente quando Não se é, diz não respeito é, a não, imigrar, né? não é. Então, se eu tenho um conselho para dar é pensa no que você quer para sua vida, sabe? Pensa na sua rotina, como é que você quer viver essa rotina e o que vai ser melhor para você no longo prazo. Eu sempre me imaginei morando na Austrália, mas na Austrália eu ia estar em beira de praia tomando sol e eu não ia estar conquistando as coisas que eu Você tô. Isso pelo menos é o acredita que que eu o meu penso. sonho era a Nova Zelândia? Sério? Aham, eu saí do exército na época e eu já estava tudo pronto para ir para Nova Zelândia, em Auckland. Aí um amigo meu, eu falei, Cláudio, vamos para a Alemanha? Aí mudou o meu pensamento. É assim, é mais fácil trabalhar e tal. Aí fui na onda do cara. Fui para a Alemanha. Fiquei lá 3 meses. O idioma, só Jesus entende. Eu não consigo entender. É, Aí eu muito falei, difícil o cara, sotaque. isso aqui é difícil demais, tá doido, difícil demais. Difícil demais. É um sonho. E ele falou, não, cara, eu não consigo, não. Não consigo, não, não é para mim. Pô, eu tinha 22, 23 anos. Uhum. Nunca tinha saído do Brasil. Já me colocaram em Franca, tá Não, não dá. louco? Falei, cara, tá louca. Nunca tive aula de inglês, nunca tive nada, cara. Nada. Aquilo que eu te falei, eu sou bem sincero, eu não sei falar inglês. Eu até tento aí, mas não vai. Sim. Aí falei, cara, vamos para Portugal então? Não. Então vai com o Ronil, ele vai e vou ficar. Resumindo, eu fui, fiquei lá 22 anos, depois ele casou, foi para a Austrália, já com a mulher grávida, foi para até hoje. Que Mas legal. meu primeiro pensamento quando saí do exército foi Nova Zelândia. Nunca pensei em conhecer o Canadá. Um tempo para cá, em 2008, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, cara, o Canadá é uma boa opção. Quem está com desejo no coração é minha filha. Ai, Enche que o saco, legal. enche o saco. Só me tira uma dúvida aqui para concluir a live. Tá bom. Mais ou menos quantos, vamos falar em reais, né, Léo? Quantos reais uma pessoa tem que levar para ficar pelo menos nos 3 meses aí? Para ver se vai ou não vai. Então, o problema, respondendo diretamente a sua pergunta, eu diria que aqui É. para você alugar um apartamento, pagar, né, as compras e tudo mais, eu diria que o mínimo assim para você sobreviver morando sozinho num apartamento seria uns US$ 3.000. Então multiplica isso daí, três vezes 3, mais ou menos R$ 10.000. Se você quer para 3 meses, R$ 30.000, vamos colocar, Ah, não, no eu mínimo. pensei muito mais, eu Só pensei muito mais. Eu pensei que eram que 100 mil Ah, reais. não, mas Eu imaginei. calma, mas então, pera, isso daí você tá falando de sobreviver 3 meses. Para Boa, sobreviver 3 meses, você precisa de R$ 30.000. Mas e para tá você chegar bom. aqui, e o visto, e o college, e a passagem? Não são só os 3 meses É os aqui. 100 mil mesmo, é os 100 mil mesmo. Só É que o eu falei 100 com mil, minha com filha, certeza. olha, filho, menos de 100 mil reais eu não saio de casa. Eu vou passar dificuldade. É isso que eu queria a Clarissa, É, né? Sua, quantos reais eu preciso sair para ficar uns 3 meses aí para ver? Não, cara, isso aqui não é para mim. Ou é para mim. Vou conseguir um trabalho, vou conseguir um visto para trabalhar. Realmente tem que ser esse valor. é. E por menos E tem não dá. várias formas de migrar, né? O que eu fiz foi através de college, então eu paguei um curso aqui, que é um curso que eles chamam de público, que na verdade tem correlação com o governo, mas não é de graça. É público porque é relacionado ao governo. E é, na verdade, 3 vezes mais caro do que se eu fosse canadense, porque é como se fosse pedágio, sabe? Para você conseguir. Porque esse tipo de college te dá direito ao visto de trabalho depois. Então, eu estudei por 2 anos, peguei visto de trabalho por 3 anos, e aí nesse meio tempo a gente aplicou para o que eles chamam de Express Entry, que é um dos. Como é que eu posso dizer, planos de imigração, que é através de pontos e tudo mais. E aí, nisso, depois que eu fui chamada, né, eu e meu marido fomos chamados para o Express Entry, foi que a gente conseguiu a residência permanente. E agora a gente acabou de aplicar para a cidadania. Então, assim, comparando com Estados Unidos, comparando com a Austrália, é um processo mais curto. Se você tem o dinheiro para investir, né? Graças a Deus eu tive minha família para me dar esse suporte. Sem eles eu não estaria aqui. Então, por isso que eu falo, é muito fácil. Esse povo que nem você falou que faz o famoso American Dream, né? Pinta ali o sonho americano. Ah, se mude para cá, mas não é assim.
Não é precisa de assim, investimento, gente. precisa ter dinheiro. E eu me sinto muito privilegiada de ter tido o suporte da Bem. família financeira, emocional, né? E não é todo mundo que tem isso. Então, infelizmente, essa é a Ô, Ana, realidade. o seu inglês foi adquirido aí ou você já tinha uma noção aqui no Brasil? Como é que foi o É seu idioma? engraçado. Meus pais sempre me forçaram a fazer aula de inglês, sempre, porque ele falava inglês, inglês, inglês. Eu odiava. Eu lembro de estar na aula de inglês querendo sair Tadinho. correndo, gritando, de ódio, que eu odiava inglês, odiava. E aí, quando eu me vi nessa situação de migrar, de querer morar fora, eu sempre falei que eu ia morar fora. E aí eu fiz um curso intensivo, assim, porque para passar no college também tem que provar proficiência, né? Então tem que fazer a provinha de proficiência na língua. E aí eu passei, assim, raspando na base, sabia falar, mas muito pouco. Me virava, Tadinha. assim, bem muito pouco. Eu aprendi, eu digo que eu aprendi aqui mesmo, porque É, me joguei e fui, sabe? A melhor coisa para imigrante é trabalhar. Não vai trabalhar. Claro que tem pessoas que não têm opção, você acaba indo para limpeza, mas assim, tenta trabalhar num negócio que te force a falar, isso. porque é isso que vai destravar. Se você entra na limpeza ou em algum trabalhar com muito brasileiro, você acaba se acomodando mesmo de É, não falar a língua. é verdade. Que aí, se for assim, se for para ficar falando português, então vai para Portugal. Aí você tá na Europa, É, pega um trem, vai para Itália. Agora, você ficar aqui melhor. preso num país que você não sabe falar a língua, sei lá, cada um, cada Aí um. não tem a opção do francês, né? Aí é obrigado a falar inglês e ponto final, né? Então, o Ou tem essa francês é opção mais em também? Quebec. Hum, Aqui nem todo mundo sabe tá. falar. Fala Aqui é muito francês. difícil. Até o escritório que eu trabalhei, que só tinha canadense, elas sabiam entender um pouco, mas elas não falavam. Nem Mas em espanhol, Quebec, mano. nada, espanhol não tem. Sério, nem Assim, entra aí. não. Assim, claro, aqui a gente tem os bairros, né? Por exemplo, é, Tá, no que nem tem em Espanha. Miami, né? Ah, é Little Aham, Portugal, Little Italy, e daí naqueles ali tem os aham. supermercados específicos, mas não é uma língua oficial. Língua oficial é francês e Então, inglês. Ana, vou dar como encerrado, são 19h17. Muito Eu que obrigado por ter agradeço. tirado esse tempinho aí para bater esse bate-papo com a gente, tá? O canal está sempre disponível. Gente, quem quer contratar o serviço dela, entra no Instagram dela, é @meidesign.s. O site dela é www.meidesign.ca. Correto? Isso mesmo. Isso mesmo? Correto. Muito bem. Obrigada. Gente, eu vou ficando por aqui. Quem não é inscrito no canal, no Bate-Papo com a Vanega, dá um pulinho lá, dá aquela força. Tem muitas lives com vários assuntos para que vocês possam entender um pouco do mercado imobiliário. My Life for Life. Boa noite, boa noite. Chegou por último, mas no Instagram vai ficar gravado, tá bom? Parabéns, Ana. Super recomendo o trabalho dela. Muito obrigada, Paulo. Falou, Paulo, esqueci, Paulo. Gente, muito obrigado. Obrigado quem entrou, quem saiu, tá bom? Katia, Catiari. Tá, A Kátia beleza. Reis, minha Palminha. cliente também, maravilhosa, brasileira aqui no Boa, Canadá. gente. Vende Obrigado, joias. tá? Ana, um Um abração, tá? abraço, Deus que possa te muito proteger obrigada. sempre. Amei te conhecer. Você tem uma Igualmente. aura muito boa. É aquilo mesmo que você transmite nos seus vídeos lá, falando inglês, difícil pra caramba, ninguém entende. Mas, olha, continua assim, tá? Torço por Obrigada. você. Me comprometo, sabendo de algum trabalho relacionado ao seu serviço, ou na Flórida, Orlando, ou em Portugal, cara, você sabe que pode contar comigo, Muito tá obrigada, bom? Muito obrigado igualmente. mesmo por esse tempinho. Obrigada. Um Boa abraço. noite, Luiz. Tchau, Tchau. tchau, Ana. Tchau.